FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Olá, este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. No programa de hoje vamos falar sobre a amamentação, a importância do ato de amamentar para a saúde do recém-nascido e também para a saúde das mamães. Acompanhe a reportagem. Amamentar é muito mais do que simplesmente alimentar o bebê. Significa também garantir o crescimento saudável, protegê-lo de futuras doenças e, é claro, aproximar ainda mais mãe e filho. O leite materno ele tem propriedades imprescindíveis para o crescimento, desenvolvimento cognitivo, além de você dar muito amor e carinho para aquela criança. Nos primeiros dias após o parto, a mulher dá origem ao colostro, que é uma espécie de leite materno mais forte, conhecido como a primeira vacina da criança. É muito importante o leite até por volta do sétimo dia, que é o colostro. Porque o colostro, apesar dele ser em pequena quantidade, mas ele tem uma quantidade de vitaminas muito grande que as pessoas falam, é uma vacina para a criança. Por quê? Porque ele tem proteína, ele tem vitamina, por exemplo, o A, o E, o K, zinco, né? Então, carboidratos. Então, ele produz tudo aquilo que a criança precisa, mesmo que seja em pouca quantidade. O Ministério da Saúde desenvolve várias campanhas para conscientização sobre a importância do aleitamento materno, tanto para os bebês quanto para as mães. O Ministério ele tem várias cartilhas, né, que são orientadoras, né, dessas pessoas, né? Para a mamãe Fabiane, o aleitamento materno foi de extrema importância para a saúde de seu primeiro bebê. E agora pretende amamentar o pequeno Guilherme até os 2 anos de idade. A primeira foi até 2 anos, pretendo que seja. Super saudável, minha filha, a primeira também é super saudável. E eu creio que é pelo leite materno. O aleitamento materno é o único alimento necessário nos primeiros 6 meses de vida do bebê. Após este período, é necessário adicionar alguns outros alimentos na dieta da criança. Se eu, mãe, quero amamentar minha criança até 1, 2 anos, a partir do 6º mês, eu tenho, com a ajuda e orientação do médico, eu tenho que introduzir alguns alimentos que vai ajudar no desenvolvimento da criança. No próximo bloco, um pouquinho mais sobre a importância da amamentação. Daqui a pouco, após o intervalo. Você sabia? Os principais criadouros do mosquito transmissor da dengue encontrados pelos fiscais de saúde são os pratos e vasos de planta nas residências. Faça a sua parte. Elimine os pratos de plantas ou coloque areia. Lave os bebedouros de animais domésticos com uma esponja no mínimo 2 vezes por semana. Mantenha as bacias, baldes, garrafas sempre secos, com a boca para baixo. Evite acumular lixos e entulhos. Guarde os pneus em local coberto. Tampe os filtros, potes, baldes e latões de águas. Juntos venceremos essa guerra. É a FESP e você no combate à dengue. Você sabia que o tabagismo é a maior causa de morte evitável em todo o mundo? A cada hora, morrem 616 pessoas vítimas do cigarro. Enquanto você assiste este comercial, aproximadamente 5 fumantes morrem. Você não acha que está na hora de parar? Campanha FESP em ação contra o tabagismo. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. No programa de hoje, a importância do ato de amamentar. Todos os anos, o Ministério da Saúde desenvolve campanhas para incentivar o aleitamento materno. Vamos ver na reportagem por que é tão importante a amamentação. Para elas,
uma etapa da vida que desperta sensações inexplicáveis. Quando as mães respondem sobre a experiência de amamentar, a emoção toma conta. É muito íntimo entre a mãe e o filho, então é uma sensação inexplicável. Tudo assim que várias mães já tinham me falado e muito mais. Ser mãe é um dom divino mesmo e eu estou muito feliz. Eu assim, me sinto realizada como mulher. Uma dica importante é a hora de trocar a mama para alimentar o bebê. É importante que as mães deixem que os filhos amamentem todo o leite de uma para depois trocar para a outra. Por exemplo, muitas mães, elas deixam de amamentar o seu filho porque ela dá um pouquinho de um peito e depois a criança fecha o olho. É normal, porque a criança, ela é muito pequena, ela cansa. Então, toda vez que ela amamentar um peito, ela tira aquela criança e coloca no berço. Logo a criança ela vai chorar e ela vai pedir leite novamente. A mãe acha que o leite não está sustentando, né? Aí ela põe no outro peito. Aí ela faz a mesma coisa. Aí logo ela põe para dormir, a criança ela achar que a criança não está sustentando. E é aquela mãe que vai falar assim: doutor, eu estou o tempo todo amamentando a minha criança e a minha criança não está ganhando peso. Que ali não existe leite. Então eu não tenho que amamentar um pouquinho daqui, a criança ficar com o olho fechado, pôr daqui. Porque senão ele vai receber sempre os mesmos conteúdos. Então ela tem que pegar todos os conteúdos, que é a água, a proteína, sais minerais, a lactose, tudo de uma vez só. Entendeu? Thaís é aluna do 8º período de jornalismo da FESP e mãe de Olívia. Ela fez parte da equipe do FESP em Ação como estagiária do Departamento de Comunicação, onde fez reportagens e ajudou a produzir muitos vídeos educativos para a comunidade. A visita ao estúdio do FESP em Ação foi para compartilhar conosco a alegria da pequena Olívia e também para alertar as futuras mamães sobre a importância da amamentação. Mas no hospital eu senti uma dificuldade muito grande, porque ela só aceitava uma mama, a outra ela não pegava. Então até o meu leite descer mesmo, que primeiro vem o colostro, né, que é o fundamental para eles nos primeiros dias de vida, ela só pegava uma mama. Então a minha outra foi enchendo, tanto que rachou. Apesar de todos os cuidados que eu tinha, de tomar sol para fortalecer a mama e tal, não adiantou. Rachou do mesmo jeito. E depois foi tranquilo. Aí quando ela acostumou com o bico, porque um bico é menor que o outro, nem o seio não é simétrico, né? Então aí depois que ela acostumou foi tudo tranquilo. Entre todas as etapas da vida de uma criança, o melhor começo é através do aleitamento materno. Por isso, fique atento a todos os cuidados na hora de amamentar. E no caso de dúvidas, procure um médico. Daqui a pouco, após o intervalo, uma entrevista com a enfermeira obstetra Beatriz Brazão, esclarecendo um pouco mais sobre o aleitamento materno. Até já! Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Lixo é feio, faz mal para o meio ambiente, provoca doenças, causa mau cheiro e ainda aumenta a proliferação de insetos e animais peçonhentos. O lixo acumulado entope os bueiros e impede o escoamento da água, e isso aumenta o risco de enchentes e alagamentos. Evite esses transtornos. Cuide do lugar onde você vive. FESP. Mais que educação. Responsabilidade com o futuro. Preserve nossas nascentes. A água é nossa maior riqueza.
FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Renato, 17 anos, morto por overdose de cocaína. Juliana, 22 anos, morta por overdose de heroína. João Pedro, 38 anos, morto por overdose de crack. Silvio, 20 anos, morto por traficantes que cobravam dívidas. E você, qual a sua participação? Você vende? Você usa drogas? Você denuncia ou finge que não vê? Talvez você ainda não seja vítima direta. Mas até quando? Ligue 181 e denuncie, antes que a próxima vítima seja você. Campanha de conscientização contra o uso e tráfico de drogas. A realização: Polícia Militar de Minas Gerais. De volta com o programa FESP em Ação e o assunto de hoje, a amamentação. Para falar um pouco mais sobre o assunto, a enfermeira obstetra Beatriz Brazão, ela que também é professora do curso de enfermagem da FESP. É um prazer tê-la aqui conosco, viu, Beatriz? Prazer é todo meu, Larissa. Sempre falamos, nós sabemos que todos sabem a importância da amamentação, mas vale sempre a pena lembrar. Fala um pouquinho para nós da importância do ato de amamentar, da criança receber o leite materno. Bom, o leite materno ele é muito importante, ele tem os componentes, né, ele tem a importância dos sais minerais, das proteínas, né, o leite com gorduras que dá o peso para o bebê. Então, nós temos toda uma imunização, né, que é como tipo uma vacina para o bebê. É o colostro que dá essa imunização? Isso, aqueles primeiros, aquele que parece uma água, né? Não dá nada por aquilo, mas aí aquele é o mais importante. O mais importante, todo mundo acha que está fraco. É a vacina do bebê. Olha, e quanto tempo fica no colostro? Bom, o colostro geralmente é os primeiros dias, né? Não vai nem uma semana completa. É os primeiros dias, mas esse é o mais importante. Ele muitas das vezes, no início, ele é bem transparente, né? Mas ele é muito importante, ele é o essencial para o bebê. Ou seja, é um alimento completo para o bebê, ele não precisa mais do que não precisa água, não precisa introdução de nenhum outro alimento. Beatriz, a mãe amamentando, ela tem uma preocupação especial com a alimentação. Existem alguns mitos ou verdades que dizem que determinados alimentos podem influenciar, né, no leite materno. Ou seja, não pode tomar café, não pode comer chocolate, não pode comer carne de porco, que atrapalha o intestino do bebê. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso é lenda, é mito? Bom, não existe assim um cardápio pré-estabelecido para que essa puérpera, que é o que a gente denomina essa mulher que está no resguardo, no pós-parto, a nutriz, dela está seguindo, né? A alimentação ela deve ser bem variada, ela deve ser saudável, né? Saudável, sem exageros, tá? Uma dieta rica em proteínas, com atenção especial aos líquidos, a ingesta líquida, porque o líquido, a água é um componente do leite materno. Então é natural que ela se sinta sede e ela precisa dessa reposição. Até quando ela vai amamentar e vai para um local tranquilo, o ideal é que ela até leve uma jarra de água, coloque do lado, ou um copo de água, para ela estar se policiando, não esquecendo dessa ingesta líquida. Que é muito importante. Agora, hidratação. Agora, quanto ao mito das alimentações, a gente deve evitar os exageros. É claro, a carne de porco, frutos do mar, condimentos como uma pimenta, evitar tudo aquilo com exagero e que não vai fazer bem nem para uma pessoa em estado normal, né? Quem dirá para uma nutriz. Né? É a alimentação que ela está acostumada mesmo, mas assim,
ênfase mais nas proteínas, nas frutas, nas verduras, evitando esses alimentos que podem estar ligados com as cólicas do bebê. É importante uma discussão com o pediatra para ver se está alguma ligação associada à cólica do bebê. Existem mulheres que estão acostumadas a manter uma certa dieta na alimentação, sempre foi assim, e aí quando passam a amamentar, elas ficam em dúvida se podem manter, por exemplo, né, os adoçantes, diets, lights, como funciona isso? O adoçante, ele é prejudicial a qualquer indivíduo, tá? Para criança, tanto adulto como criança. É indicado que que não se faça o uso desse tipo de alimentação. É preferível, então, a nutriz escolher por o açúcar normal, mesmo uma quantidade mais reduzida. Tá certo. Até para estar repondo as energias, né, dessa não é uma alimentação saudável, né? Por isso não é indicado. Tem mães que ficam em dúvidas, Beatriz. Deve acordar o filho durante a madrugada? Não. Para amamentar? Não. Mas e se o peito estiver cheio de leite e o neném não acorda, o bebê não acorda? Ela deve ficar tranquila, né? Porque se esse bebê ele está dormindo, é porque ele está alimentado, ele está tranquilo. Né? Se ele estivesse chorando, inquieto, ele estaria com fome, tá? Se ele passa um período maior durante a noite, é porque ele está descansado, ele está relaxado e ele está alimentado. Tá certo. Com relação aos seios da mãe, por exemplo, nesta madrugada, que estiver muito cheio, o que ela deve fazer? Ela deve retirar um pouco, guardar, doar para um banco de leite? Como que ela faz? Olha, ela pode estar fazendo uma ordenha manual. A gente não indica o uso de ordenhadeiras, algum tipo de processo mecânico, não. É manualmente, com as próprias mãos. Ela vai massagear as areolas, toda a parte da mama, e ela vai retirar com o dedo médio e polegar, e ela vai retirando. Se ela for ausentar, é importante que ela armazene, né, na geladeira, com os vidros os vidros esterilizados, mas a mãe puérpera assim imediata de poucos dias, ela não precisa armazenar, tá? Ela mesmo estando em casa, ela não vai se ausentar, ela pode retirar o excesso, que é o primeiro leite, aquele leite mais com água e sais minerais, e vai ficar ali armazenado o leite com as gorduras, que é aquele leite que ganha peso. Quando esse bebê acordar, ele vai pegar a produção de leite normal. E quando a mãe deixa o leite já armazenado na geladeira, por exemplo, para que a avó do bebê ou a pessoa que cuida possa dar no horário necessário, que ela não vai estar ali. Como essa pessoa deve proceder com esse leite armazenado? Esquenta em banho-maria, aquece, micro-ondas, como que funciona? Dá morno, dá gelado? Gelado não, pode prejudicar o bebê. Mas qual a temperatura ideal e como deve fazer? Bom, Larissa, o ideal é que se aqueça no banho-maria, tá? Não pode ir direto ao fogo, ela não pode colocar ali numa panelinha e esquentar, não. Pode ferver. Não pode. Então tem que esquenta uma aguinha, né? Um banho-maria e deixa voltar a temperatura um pouquinho mais quente que a ambiente. Morno, né? Isso, tá? E eu, lembrando que você comentou, é importante que essa pessoa que ficar para introduzir esse leite, que não faça o uso de mamadeira, que use os copinhos, que não vai atrapalhar a amamentação, porque as mamadeiras, elas desestimulam o peito. O ato de sugar do seio, né? Porque a mamadeira chega a ser mais fácil, né? E a sucção, ele tem que fazer um esforço a mais. Então, oferecendo o copinho, depois não vai desestimular o uso, a volta da sucção ao peito. Tá certo. Existem casos de bebês que, ao sugarem na mamadeira, pode acarretar cólicas, gases nessa criança? O ar
que eles sugam? Bom, qualquer tipo de mamada, a pega, ela é essencial. A pega, ela tem que ser correta. Como que é uma pega correta? Né? O queixo encostado na mama da mãe, o corpinho do bebê virado para o corpinho da mãe, alinhado, né? Uma boa abertura, aí a criança vai abocanhar toda a areola da mãe. E ela fazendo essa boa pega, ela tendo essa boa pega, a criança não vai ingerir o ar juntamente com a mamada. Então a criança nem vai arrotar muitas das vezes. E os pais não devem ficar preocupados quanto a isso. Porque se ele tiver uma pega incorreta, ele vai estar ingerindo ar juntamente e depois ele arrota. É normal que ele arrote. Coloca na posição em pezinho, né? Mas é sempre bom a gente tentar o ato de arrotar a criança. Mesmo se ele vai ou não. Em seguida ele já põe. Isso, já coloca. Se ele não arrotar, não tem problema, não precisa ficar preocupado. Forçando, porque né? a pega foi correta. Quando coloca-se o bebê para rotar, deve-se dar aqueles tapinhas tradicionais nas costinhas? Pode, muito de leve, assim. Com cuidado, muito né? cuidado. Tá certo. Beatriz, existem bebês que ao rotarem também regurgitam, né? Por que acontece isso? E também tem aquelas crianças que ao mamarem engasgam demais. É normal isso? Bom, o engasgar tem muita relação com a pega. Tá? Então, às vezes, a mãe tem grande quantidade de leite e você tem que observar. Porque se começar a ingerir grande quantidade de leite, você observa que o bebê começou a apresentar algum sintoma de que ele está engasgando, você tem que parar imediatamente, né? Colocá-lo na posição ereta e observar. Tá? E isso quanto à quantidade de leite que ele pode estar ali engasgando. Agora, o regurgitar é outra preocupação que se deve ter em observar se essa criança faz isso frequentemente. Tá? Porque uma vez ou outra pode ter a ver com a quantidade de leite ingerido. Aí ele pode ter sugado muito, ingerido grande quantidade de leite, e aí a mãe está com uma produção maior, que às vezes pode ficar desordenado nos primeiros dias, e ele pode regurgitar. Agora, se isso continuar a permanecer frequentemente, ela deve consultar o pediatra. Algumas mães, durante a amamentação, podem sofrer de alguma doença, uma gripe, um resfriado. Como fica essa mãe para se curar dessa doença? Pode-se tomar algum remédio? Como que é feita essa orientação? Muitas medicações são liberadas nesse momento, mas é importante que todo e qualquer paciente, nutriz, consulte o seu médico e discuta sobre determinada patologia que ela venha a ter. Com quantos meses a mãe já pode começar a introduzir outros alimentos, junto com a amamentação? Bom, Larissa, o que se preconiza pelo Ministério da Saúde é alimentação leite materno exclusivo até o 6º mês de vida, tá? E depois desse sexto mês, assim, até o 6º mês, nem água. Nem água. Nem água. O leite materno, ele é completo. Tá? E após esse 6º mês, ele já começa a introdução de novos alimentos, né? Então, começa primeiramente pelos líquidos, suquinho, água, o suquinho de frutas, depois a introdução das papinhas de frutas, as papinhas salgadas. Então, tudo isso após o 6º mês. É claro que o Ministério preconiza até o 6º mês, mas pode estender até 2 anos de idade. Beatriz, mas quando a mãe sabe que é hora de parar de amamentar? Qual é a hora de parar? Bom, a hora de parar é importante que ela vai começar a introduzir os outros alimentos depois do 6º mês de vida, que até o 6º mês é preconizado mesmo o leite materno exclusivo. Com essa introdução desses alimentos, vai haver uma certa diminuição da procura do seio materno. Ela vai continuar amamentando, mas a criança vai precisar de outros nutrientes. Com isso,
o que vai acontecer? Vai haver uma diminuição da produção de leite, né? Ela pode estar estendendo até os 2 anos, mas o desmame vai acontecendo naturalmente. Ou seja, a natureza é sábia, né? Isso. A mãe e o bebê saberão a hora certa. Isso, com certeza. Muito obrigada, viu, Beatriz? Não é de quê. O FESP Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6069 e envie a sua sugestão de pauta para fazermos aí na sua cidade, no seu bairro. E até o nosso próximo encontro.